Podemos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, um pouco silenciosa, né? Porque a gente não conseguiu botar música, mas não tem problema. A gente vibra, né? Que aí a gente vai se ambientando. Hoje nós temos para estudar conosco a nossa irmã Enir Neves, com o tema amor. É um tema bem legal, né? E um tema também difícil, porque será que sabemos amar, né? Como é que é esse amor? Então, hoje a gente vai ficar sabendo com a Enir como que é esse amor, né? Que amor é esse, né? Então, vamos estudar hoje. E na próximo sábado, no dia 21, nós teremos uma convidada, a nossa irmã Silvia Viana, vai estar nos trazendo o tema Psicologia da Gratidão. Também bem bacana esse tema. Então, a gente tem que estar bem atento a todos esses temas que têm acontecido aqui na nossa casa, porque a gente volta muito para nós mesmos, né? Vamos estudar bastante. E na próxima terça, dia 24, nós teremos a nossa irmã Bárbara Dutra com a Vida em Abundância. No dia 28, finalizando o mês, nossa irmã Adalgisa Viana, com o tema O Poder da Vontade. Então, todo esse mês de setembro, temos aí esses temas maravilhosos para estarmos estudando, né? Nós temos também alguns convites aqui, que é Mês Espírita de Belfor Roxo, está acontecendo quando começou no dia 1º do 9, vai até o dia 22 do 9. No próximo sábado, dia 22, no sábado não, vai ser no domingo, no dia 22, a nossa irmã Deusa Nogueira vai estar fazendo o tema Pensamento e Oração. O local da palestra vai ser no Júlio Forém, horário de 16 às 17h30. Quem puder estar participando, o Júlio Forém fica ali na General Miller, pega ali a General Miller, sai ali pelo antigo Castelinho, acho que nem tem mais, né? Mas é só perguntar ali a referência, né, Antônia? Sabe o endereço de lá, da Júlio Forém, o nome da rua? Eu não lembro agora. Mas é fácil de achar. E a gente geralmente a gente combina aqui no grupo, né? A gente sempre passa no grupo do Humildade, quem tiver também vontade de ir e participar, é só falar com o pessoal aqui do grupo, que a gente sempre faz uma reuniãozinha e vai todo mundo junto e fica uma caravana bem legal, tá? Então, todos que puderem ir, vai ser bem legal e esses temas são bem interessantes, né? Pensamento e oração. Então, hoje, nós vamos agradecendo a todos pela presença e falando também da nossa Rádio Rio de Janeiro. Quem não ouve, passa a ouvir a rádio. A rádio tem várias palestras, várias coisas legais acontecendo, música, e é para toda a família. Eu sempre falo aqui da rádio, 1400 AM, e a gente está aí sintonizado com a nossa rádio espírita, né? Como é importante estarmos aí sintonizados na nossa rádio. Então, quem também estiver com o celular, que possa estar desligando, para que a gente não tenha nenhum contratempo aí na hora da nossa reunião, tá bom? A gente vai fazer a leitura da página, que é do livro Fonte Viva, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 158, Na Ausência do Amor. Está dando para vocês verem daí? Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão.
chamados à caridade, consideram os irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, querendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando e lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, envolver em nossa rogativa de amor e de paz a todos os nossos irmãos e humanidade. Agradecer, Senhor, por esses momentos em que nos permite nos reunirmos em Teu nome, nesta casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos dá o direcionamento através da Tua doutrina de amor, Senhor. Agradecemos pelo nosso dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos momentos que temos, Senhor, de pôr em prática todos esses ensinamentos junto de nossos irmãos de caminhada. Agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã Eni, que nesta noite vem nos trazer os estudos, que ela possa ser intuída, amparada, que ela tenha força, coragem, o bom ânimo, Senhor, para sempre estar dispostas para trazer estas mensagens de luz que nos ajudam, que nos elevam, que nos dão o direcionamento a seguir. Abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos os trabalhadores da nossa casa, por aqueles que vêm até nós nas nossas reuniões públicas, nas nossas reuniões mediúnicas, todos os nossos irmãos em humanidade. Fiquem em nossos corações, nos abençoando e amparando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Enir, que vai nos trazer os estudos. Boa noite. Antes de começar, a gente já teve um spoiler ali na nossa lição, né? De introdução, né? Na ausência do amor. Será que é esse amor aí que a gente está praticando mesmo? Será que é esse amor aí que a gente acha que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que ficou ótima essa lição para a gente chegar a uma conclusão no final, se realmente estamos praticando esse amor que Jesus veio nos trazer, né? Eu vou ler a página do nosso livro, que é a última lição de hoje, que tem o título de Amor. E essa lição, assim, acho que não tem mais para mim, né? Não sei, acho que no próprio Evangelho fala, não tem mais importante, né? Ela resume tudo que nós viemos estudando no início, todas as lições,
e ela resume tudo, né? Que é o amor. Se conseguirmos amar do jeito que Jesus trouxe para nós, veio nos ensinar, o jeito que Deus faz, né, conosco, né, do jeito que Ele nos ama, eu acho que nós vamos conseguir aí entender. A gente vem reacompanhando as lições, né? Cada dia uma dicasinha para a gente viver melhor. E a gente termina com essa lição tão bonita, que é o amor, né? De uma responsabilidade grande, né? Falar de amor é uma coisa muito profunda e que a gente poderia falar o mês todinho aqui sobre o amor, cada um numa nuance do amor, e a gente não ia conseguir terminar, porque é uma coisa muito bonita e muito profunda. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a lembrar de várias lições, de várias coisas que a gente podia falar, chega a dar assim, fica muita coisa, né? Porque é muito bonito mesmo, é muito bonito. Então, eu vou dar uma lida no último capítulo para nós, para que a gente possa pensar e refletir, e até a gente fazer uma analogia com essa primeira lição que foi trazida para nós. Na ausência do amor, o que acontece? E quando nós amamos, né? Como é que é? Para a gente ver refletir em nós mesmos o que nós já estamos conseguindo fazer, né? Porque não sou eu, nem ninguém que vai dizer, mas nós mesmos, a nossa consciência. Ai, que pesa, né? Mas eu acho que é muito interessante. É o capítulo 30, né? O último do nosso livro Pensamento e Vida, que também é pelo nosso Espírito Emmanuel. Ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E às vezes a gente pensa, aquele fulano só faz o mal. Não tem amor ali? Né? Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Tudo, tudo que Deus trouxe, que Deus nos dá, que Deus nos permite aqui, palpita na mesma vibração. Será que eu penso assim do meu irmão? É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então, no equilíbrio do mundo, então, tudo está certo, tudo é necessário. A gente que tem que entender, né? Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem. No curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Como é que terminou o nosso texto? Né? Solidariedade entre os homens. Todas as religiões, né, pulsam nesse sentido. Não é a minha, não é a sua, não é do nosso irmão, mas todas, é a de Deus, é a justiça divina. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha como é que Deus é generoso conosco. Aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. A gente começa lá no verme, germezinho, vai evoluindo, evoluindo. Aí chegamos a essa fase que estamos agora. Aí o que nós precisamos para, né, viver esse amor? É a silenciosa esperança do céu, é a esperança de Deus, que a gente perceba esse amor, que a gente viva esse amor. Né? Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, desde lá do germe até agora, né? O verme, ele é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, do verme ao anjo, ao arcanjo, todos nós, né, somos o hálito de Deus, né, através do amor. A seiva que nutre a rosa
é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Será que a gente já pensou nisso? A mesma que fere, é que perfuma, que, né? Que dá vida, que dá alegria, que beleza, né? Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Olha o antagonismo, né? No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Estamos todos juntos, né? No mesmo movimento. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão desse mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, o nosso sofrimento foi porque Deus não nos ama? Ou é por nossa própria consequência, né? Então, até quando estamos sofrendo, Deus está nos amando, né? Fazendo a justiça. E amando-nos, permite o Senhor pelustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Olha a misericórdia divina. Sem prazo. Temos várias oportunidades, né? Concedemos quando impensadamente nos consagramos ao mal, à própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Não muda. Não é igual a nossa lei, que de vez em quando a gente muda de acordo com a nossa vontade ou a nossa necessidade. Não. A lei de Deus é imutável. Herdeiro deles, que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Você ainda tem a liberdade de escolher, de viver sem o amor para viver na treva ou amando para viver na luz. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra, para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Ainda nos mandou o Filho dele, né? Para nos ensinar a amar. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. O que Jesus nos trouxe? Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Então, essa foi a lição de Jesus para nós, né? O que ele trouxe? A lição, né? O que Deus quer de nós. Que amemos uns aos outros. E, assim, o que chama a atenção da gente, que a gente fala assim, eu amo minha família, eu não faço mal a ninguém, eu cuido da minha vida, eu cuido do meu trabalho, eu cuido da minha mãe, do meu pai, da casa que eu frequento. Não é assim que a gente faz? E é isso que Deus quer de nós? É isso que Jesus veio nos ensinar? É uma reflexão para nós, né? Não é. Assim, nas outras lições, até uma que a gente fez também, a questão do auxílio, é um auxiliando o outro. E essa página do início também nos fala isso. É coletivo, o amor de Deus é coletivo, ele não é sozinho, a gente não consegue nada, a gente não consegue amar se não nos amemos uns aos outros. E a gente não consegue entender isso muito bem, né? A gente não consegue fazer com que isso
olha lá, o amor da seiva, ama a rosa e ama o espinho. É a mesma coisa. E por que nós também não fazemos isso? Com esse mesmo amor, por que a gente não nutre tudo que passa por nós com o mesmo amor? A gente ama mais quem a gente... né? A gente ainda não entende que amor é esse. A gente ainda não vive esse amor. Porque a gente ainda não entendeu que nós fazemos parte de um sistema que ele se alimenta auxiliando um ao outro. É uma cadeia. Parou aqui, o mal aparece. Parou ali, o mal aparece. Parou... Então, a hora que a gente entender isso, você vê que os seres que ainda não são tão evoluídos, eles vão evoluindo ali gradativamente através do amor de Deus, porque ainda não tem raciocínio. Mas chegamos a uma fase que nós já temos o raciocínio. Chegou uma fase que a gente tem que evoluir tanto em inteligência, para melhorar a vida, o planeta e tudo, mas também a parte moral. Essa parte moral que nós estamos, acho que com mais dificuldade, né? A nossazinha a inteligência está vindo tudo, né? Nós vemos numa geração que tudo vê a lua, vê isso, vê aquilo, vê o computador. Você fala lá no Japão na mesma hora, está sabendo o que aconteceu lá. E a nossa parte moral, né? Será que nós já estamos conseguindo viver esse amor? Nós ainda julgamos o outro, ainda falamos do outro, ainda desejamos mal ao outro, não enxergamos o outro. Quantas pessoas são invisíveis aos nossos olhos? Por quê? Né? Então, assim, essa parte moral que a gente tem que estudar mais, que a gente tem que pensar mais, para que a gente viva esse amor que Jesus nos trouxe. Parecia tão simples quando a gente lê as lições de Jesus, é tão bonito, né? Emociona, a gente fica imaginando, meu Deus, o que seria viver perto de Jesus e por que a gente ainda não consegue viver assim? Nós já temos esclarecimento, já temos tudo aí, Deus tem nos proporcionado muita coisa boa, muita coisa material, mas assim, essa parte moral a gente não está conseguindo ainda, né? Então, nós estamos hoje nessa última lição do livro, né? Onde nós, através desse amor, a gente vai pensando, refletindo e vai vendo como que é esse reflexo de amor desse Criador em todas as criaturas. Ele permanece nesse movimento, nessa permuta, é incessante, não para um minuto. Deus não se tranca lá e fala, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje é sábado, hoje é feriado. Mas é assim que a gente faz. Né? Te deixa de fazer, não vou lá não, porque hoje é sábado. Eu preciso no descanso. Hoje não. Todo mundo descansa no sábado e no domingo, por que eu não vou descansar? Não é assim que a gente pensa? Né? Muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas coisas nesse sentido. Não todos, é claro, mas assim, em alguns momentos da nossa vida, com certeza a gente faz. Porque a nossa parte moral ainda está um pouquinho, né, menos desenvolvida. Então, esse reflexo mental mora no alicerce da vida. Quando eu desejo para o outro, que aquilo se reflete, que vem refletindo de Deus em nós e vai se ampliando. Mas quando eu não tenho esse desejo, esse sentimento, o que acontece? O que eu reflito no outro? Ele sente o meu desejo, ele sente o que eu penso. Não é energia, não é vibração? Então, quando eu deixo de pensar qualquer coisa que eu penso que não seja o bem, que não seja o amor, reflete no meu irmão. Então, aí começa a nossa dificuldade, né? E a proposta desse capítulo, né, de amor, é um novo caminho de esperança, né, de harmonia, que vem nos ensinar para que a gente se envolva com o nosso próprio esforço na comunhão com Deus. É esse esforço incessante que Deus faz conosco, é que nós temos que retornar para fazer com os nossos irmãos, para que o nosso planeta vai ser feliz por causa de Deus? Não, por causa de nós, né? Assim, é a nossa vontade, é a nossa evolução moral. Então, é isso que a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente reclama, né? Poxa, tá assim, tá ruim, tá assim, tá assado. Mas como é o meu comportamento? O que eu faço? Primeira coisa que aperta o meu calo, eu mudo de comportamento e me mostro como realmente eu sou. Eu venho aqui, estudo, mas não pisa no meu pé, não. Não é assim que a gente fala? Não pisa no meu, né? Pisa no meu calo. Então, esse
capítulo nos traz a orientação de que cada um de nós tome a sua própria decisão, de boa vontade, no uso dessa consciência. Que através da própria liberdade, da sua liberdade, exercida coletivamente. O que é exercer isso coletivamente? É a solidariedade, né? Através do amor mútuo. Então, não é esse amor egoísta meu, não é. É esse amor coletivo, fraterno. O sopro divino, ele age através da cooperação na harmonia social. É um auxiliando o outro. Eu sempre tenho alguém mais forte do que eu que pode me auxiliar, mas eu também sempre tenho alguém que eu posso dar o auxílio. Então, é esse movimento de solidariedade mútua que vai nos fazer melhores, né? A gente vê que quando a gente te programa alguma coisa e todo mundo se une para montar aquilo. Dá tudo certo. É gostoso, não fica? A gente vê nas nossas, né? Quando a gente, não, vamos fazer, um faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa faz uma coisinha pequenininha, mas ela faz com boa vontade, com amor, não dá tudo certo. Agora, se alguém começa a reclamar do fulano, fala de cicrano, ele não fez, ele devia ter feito assim. Daqui a pouco aquele clima fica como? Ruim. Então, olha como é que é o movimento de amor. Quando eu respeito o outro do jeito que ele é, que eu dou força a ele, que eu movimento, como Deus faz conosco. Ele dá todas as possibilidades. Pensou se ele fosse reclamar da gente? Como seria? Ia ser difícil para nós, né? Com tantas dificuldades que ainda temos. Então, esse movimento, assim, a gente tira em pequenas coisas que a gente faz materialmente. Às vezes, até numa situação, quando todo mundo se une para fazer aquela oração, como é que aquela coisa se desenrola e a gente consegue, não é? Então, assim, esse movimento mútuo de solidariedade é esse amor de Deus. Esse é o amor que está falando. E quando não temos esse amor, quando tem essa ausência de amor, a página já nos falou. Não é o bem, é o mal. Né? Porque às vezes você fala, eu não vou fazer nada não. O grupo já está lá fazendo, eu posso ficar na minha casa. Às vezes a gente não pensa assim. Já está tudo dando certo, para que eu... Não é? Aí o que acontece? Vai dar certo? Vai, porque tem um grupo trabalhando. Mas é a ausência do amor. Podia ser melhor. Podia ser mais grandioso, podia alcançar mais, né? E isso que acontece entre nós mesmos. Estamos aqui bem nesse momento, estudando tudo direitinho, mas deve ter algum irmão nosso com muita dificuldade. Quem sabe nós poderíamos trazê-lo, auxiliá-lo. E com certeza nós poderíamos trazer, né? Com certeza nós podemos até vibrar nesse momento por ele. Então, é esse movimento de solidariedade recíproca, é isso que nos fortalece. É esse amor que Deus quer de nós, para que o nosso planeta seja de felicidade, né? Então, o amor divino nos é percebido no efeito. Percebemos o efeito dele, né? E também entre nós, através do esforço, da decisão livre de cada um, na esperança silenciosa. Às vezes, só você vibrar silenciosamente, ter fé naquilo, já está auxiliando, né? E assim Deus nos concede tudo no tempo em que necessitamos. Não é Deus que fará o mundo feliz. Nós é que devemos, através de nossa decisão, promover a vida. E qual é a nossa relação com a vida? Não a nossa vida, mas a vida em si. A gente pode parar um minutinho para pensar. Qual é essa nossa relação com a vida? Qual é a nossa relação com a natureza? Como é que nós fazemos com a natureza? O pessoal veio do Emerge aí com um movimento bacana, né? Bacana, né? Falar sobre a natureza, né? E os jovens discutindo, né? A gente tem que se envolver mais nisso, né? Fico me sentindo até mal, porque eu estava com problema de repouso, que por causa do meu quadril, que o médico pediu que eu fizesse repouso, eu nem me envolvi. Mas também eu poderia ter feito mais um esforçozinho, né? Depois comecei a estudar isso aqui, me deu um remorso. Porque eu fico muito tempo sentada, me dá crise. Então, se estamos em meio à natureza, devemos viver integrados com ela. Precisamos dessa harmonia estabelecida por Deus com ela. E como é que estão os nossos hábitos?
Cheguei ali, vi uma lixeirinha para botar o papel, para botar o vidro. Será que a gente já faz assim em casa? A gente separa? Ah, não vou separar não, que vai tudo para o lixeiro. A gente vai separar, coloca lá na frente, alguém vai passar e vai pegar, outro vai pedir, não é assim? Mas dá trabalho, dá trabalho. Porque quando você separa, fala assim, ai, fica juntando esse lixo aqui em casa, porque eu escuto isso, né? Ai, uma bagulhada, deixa a minha bagulhada, o problema é meu. Não dá para um, dá para outro. Se já está no saquinho, já facilita, né? Você já não joga o lixo lá na rua, você passa e você vê aquela montoeira de lixo. Quem jogou aquilo ali? Fomos nós, não é? Não é? Então, ainda é o nosso hábito, o nosso comportamento, e não pensar nem na natureza, que nos acolhe, que nos abriga. Então, que relação é essa com a vida que nós temos? Nós destruímos o nosso... Aí dá um trabalho ficar varrendo isso aí, né, Everton, né, Sandra? O povo que chega aí cedo para varrer, eu varri, agora não tenho varrido, varri a varanda, mas já varri alguma coisinha. Dá trabalho sim, mas isso é amor, né? Isso é um movimento de evolução, de ajuda, de cuidar do nosso planeta. Como estão as nossas leis de proteção? Vai e volta, né? Quando você pensa que está melhorando, aí daqui a pouco tem outro problema. E a gente tem que continuar brigando por isso, por essa proteção do nosso planeta, né? E como fazemos com o progresso? No espaço aqui, todo mundo quer morar na cidade. O que a gente faz na cidade? Taca cimento em tudo, né? Bota cimento que fica chique, fica ar limpo. Lá em casa escuta assim, fica tudo limpo, não tem sujeira. Mas é isso que o planeta precisa? Nós estamos tendo na consequência aí, né? Onde não está enchendo da água, porque está tudo cimentado, está pegando fogo porque não estão cuidando das árvores. Então, que relação é essa que nós temos de amor com o nosso próprio planeta que nos abriga? Esse é o nosso planeta, o planeta Terra. Como é que a gente vai sair daqui com essa condição? A gente não tem condição nem para melhor, acho que não é pior. Temos que melhorar um pouquinho, né? Temos que tomar consciência disso, né? Na cidade, como é que ficam os animais? Como é que ficam as plantas? Né? Como é que ficam as frutas, os pássaros? Se alimentam aonde? Então, e aí? Como é que fica a beleza do ser humano aí? Como é que é a beleza, que a gente fala, né, beleza física, mas a beleza interior? Que movimento é esse? De ficar rude, fica triste, fica mal-humorado, fica doente. Então, esse movimento de amor, como é que fica? Né? Então, tudo isso é para a gente pensar. Cada um sabe onde que tem essa dificuldade, né? Então, nós agimos cada um por si e nos afastamos um dos outros nessa situação. Porque a natureza nos faz sermos melhores, né? Nos unirmos, né? Na lição do Livro dos Espíritos, a questão 886, fala assim, quer ver? É, 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida como Jesus? Como entendia Jesus? É a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nesse movimento aqui, quando a gente pensa egoisticamente, a gente está fazendo isso aqui? Estamos tendo benevolência com os outros? Porque eu não penso no outro. Às vezes eu tenho até uma possibilidade de ter algum recurso que não é natural. Mas esse meu irmão que está morrendo lá afogado, que o índio que está lá ficando sem as matas, as florestas, não tem consequência para mim também? Está vendo aí o preço do alimento, como é que está? Como está o preço do alimento? Será que todos nós estamos conseguindo nos alimentar? Então, olha que movimento é esse de amor, que é diferente desse, quando a gente fala de amor, a gente pensa só em que a gente ama ali, naquele pedacinho nosso. E não esse movimento imenso que é o movimento de Deus para conosco, né? Então, amar o próximo como a si mesmo, né? Essa é uma tarefa de solidariedade para a harmonia do universo, né? Amar o próximo como a si mesmo
É um movimento, assim, mais profundo do que a gente acha que o próximo é quem está próximo. E não é só isso. Amar a próxima é amar todos os nossos irmãos, a tudo que envolve vida. E o que é que envolve vida? Tudo. Que não seja o material que nós construímos, é vida, né? Então, a reflexão é muito mais profunda do que a gente pensa. Vai muito além do que a gente pensa. No Evangelho, no capítulo 11, fala da lei de amor. Capítulo 11. Essa lei de amor inicia assim, ó. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Então, é o mandamento maior. E o interessante é que, quando a gente vai estudar, eu anotei aqui num dia que foi o Jorge que fez o estudo, que ele falou assim, é o capítulo mais importante do Evangelho, e aquilo me marcou. E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, agora, essa semana que a gente foi pegar para fazer o estudo, e a gente vai dizer, meu Deus do céu, e é verdade, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. É o capítulo mais importante do Evangelho. Por quê? Ele resume toda a doutrina de Jesus e tudo que Deus traz para nós, né? Ele resume o sentimento por excelência. Não é esse sentimento mesquinho, egoísta nosso. Mas esse é o sentimento, assim, a gente não tem nem palavras para falar o tamanho desse sentimento. É o hálito de Deus, imagina. O que a gente vai falar do hálito de Deus para nós? Eu não consigo ter palavras para trazer para vocês aqui o que é esse sentimento. Da grandeza, da grandiosidade que é esse sentimento, o amor. E que a gente não parece que a gente não reflete muito, assim, nessa grandiosidade que a gente é capaz de fazer e que Deus tem por nós. E que fala lá, né, que o livro que Emmanuel nos traz, e ele espera esse tempo da gente descobrir isso. Ele tem essa paciência de vai reencarnar, até a gente conseguir, através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Olha que paciência, gente, que Deus tem conosco. Olha quanto amor. Será que nós temos essa paciência com o nosso irmão do nosso lado? Será que nós temos essa paciência com o nosso planeta, de cuidar com essa paciência? Não, a gente quero logo meu quintal limpo, quero logo comprar a fruta lá no mercado, mas só que daqui a pouco eu não tenho a fruta no mercado se eu não cuidar, não é? Então, olha como é que, assim, é grandioso esse capítulo. Como vai, assim, vai trazer para nós uma reflexão muito profunda. E é o último capítulo. E Emmanuel traz, aí eu fui pegar os livros que a gente tinha lá de Emmanuel, em todos os livros ele traz isso o tempo todo, né, no Fonte Viva, em todos eles, falando desse amor, e a gente não consegue mensurar esse amor. Não consegui nem achar uma palavra para mensurar esse amor. Olha como é que nós ainda estamos tão pequenininhos, né, diante desse sentimento. Né? Assim, dá assim, até uma dorzinha assim no coração. Meu Jesus, o que eu estou fazendo, né? O que eu já consegui? O que eu posso conseguir? Como é que a gente pode fazer esse movimento ampliar? É entender que esse amor ele é coletivo, que ele é universal, que ele é uma cadeia, que ele não para em nenhum momento. Né? A gente não tem essa preguiça que a gente tem de fazer só alguns momentos da nossa vida, né? Porque, gente, é difícil, que as pessoas acabam julgando a gente se preocupa com o outro, com a opinião do outro, e a gente, às vezes, para por conta disso. É muito difícil, né? Vou ler só um trechinho do Evangelho aqui, na Instrução dos Espíritos, pelo nosso... É o Lázaro que traz para nós essa primeira parte que é da Lei do Amor. Ele diz assim, ó, que resume a doutrina de Jesus toda inteira, né? Que é o sentimento por excelência
e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Esse sentimento, em sua origem, o homem só tem instinto, né? Quando mais avançado e corrompido, ele só tem sensações, ele só sente. Acho que nós estamos nessa fase, só sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ainda não sabemos o que é esse amor, esse sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu deixo de ser eu, nós passamos a ser um só. Passamos a ser uma família só, um movimento só, né? E no final ele termina assim, porque pedaço grande, ele diz assim, ó, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Então nós temos que ser trabalhadores nesse sentimento, né? Que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Essa instrução é Lázaro que nos traz. Então, temos outros espíritos que trazem assim, outras nuances do amor, né? Fenelon diz assim, ó, qual é o limite com a relação ao próximo? Será a família, seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nós achamos que é só o nosso pedacinho, né? Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, estamos caminhando. Verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Olha o convite aí para nós. Estamos próximos disso. Já estamos parando para pensar. Já podemos trabalhar nisso, porque tem hora que dá desânimo, pensa que a gente não vai conseguir. Mas Fenelon diz que nós vamos conseguir, que estamos próximos disso. Então, depende de nós, né? Ele diz, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-vos. Todo o bem, todo, né? Aí ele fala assim, ó, a terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, o amor. E verá praticados na sua superfície, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Olha aí as receitas, né? Caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício, tudo isso é virtude, filhas do amor. São pedacinhos do amor que eu falei que são as nuances que a gente poderia pensar hoje e estudar aí o resto do ano, né? Tem assunto aí para o resto do ano, né? Então diz, não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigam a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Olha como é que a evangelista falava. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha que coisinha simples. Amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, diz Fenelon, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma acolhe delas imenso bem. Crede-vos e vereis a terra em breve
transformada num paraíso onde as almas dos justos virão a repousar. Olha o que Fênelon nos traz, lindo, né? Bem próximo de nós, né? Sansão também fala assim, ó, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. São as suas dores não, mas as dores dos seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que acompanham são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Olha como cada irmão nosso que traz aqui, né? E aqui também tem de Emmanuel, né? Ele diz, Emmanuel aqui, ele fala do egoísmo para falar do amor. Ele diz, Jesus vos deu exemplo da caridade e Pôncio de Pilatos do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, veio percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Então, é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Não dizem que a nossa maior chaga é o egoísmo? Então, Emmanuel também diz aqui, no nosso evangelho, nos dá a dica. O que não está nos atrapalhando? O que está fazendo a gente se incomodar? De não fazer a parte que nos cabe. O nosso egoísmo. É o antagonismo do amor. Então, assim, essa lição, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando a noite toda. Porque é muita coisa para a gente entender num dia só. Que fique o convite para que estudemos em casa, que leiamos